Bem-vindos e bem-vindas ao podcast mais rico do Brasil, comigo, Tainara Araújo. Vamos para mais um episódio, que maravilha. E essa convidada que eu trouxe hoje, ela é alguém muito especial. Eu já a conheço, já faz um tempinho, já um bom, né? Tempo, né, já. Bom tempo. E todos os que vêm aqui, eles vêm mostrando o quê? Que não é quem te criou, ou a família que te criou, que vai definir quem você é. Ou então, o que você passou, seja de dificuldades, doenças, ou então até algo que alguém te fez, que te define quem você é. E ela veio aqui para comprovar, tá bom? Que sim, que o que te fizeram, o que você passou, o que você viveu, não define quem você é. E sim, você pode mudar quando você quiser, tá bom? Então, já quero dar um bem-vinda a Joyce. Como é que eu falo? Joyce Oliveira ou Joyce Martins? Como é que é agora mesmo? Agora Que eu sempre me confundo. é os dois, na verdade. É Joyce Martins Oliveira, mas Joyce você pode Martins escolher. Oliveira. É porque assim, ó, porque o irmão Marcos faz questão que seja o quê? Oliveira. Joyce Oliveira. Então, bem-vinda, Joyce. Muito obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui com você, né? Que já é essa maravilha. referência aí no mundo da economia. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com você A nessa honra é tarde. minha de eu ter você aqui. E assim, né, a gente já, né, conversou antes e eu já, assim, muitas coisas, assim, já dela. E eu acho muito importante tudinho que ela vai vir trazer para nós aqui hoje. Então, fique com o seu ouvido bem atento a cada palavra que vai ser falada hoje. Então, Joyce, já vamos começar, então. Lá Vamos desde lá. o comecinho, me fala como é que foi. Porque eu falei, né, o pessoal sobre isso, né? Sobre que a família que nos criou não nos define, né? Sim. Quem somos nós. E aquilo que nós passamos também não nos define. Então, conta aí pra gente o seu começo da Né, sua história. primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que estarão assistindo o podcast com Maravilha. Tainara Araújo. Muito chique, muito lindo, né? E começando aqui pela minha história de empreendedorismo, né? Desde a infância, a minha família sempre teve uma dificuldade, que foi a financeira, né? E desde crianças, né? Ainda naquela época, não era como hoje, né? Que crianças não podiam trabalhar, adolescentes, né? Era tudo liberado. Então, desde os 6 anos, ali eu, meus irmãos, a gente estava trabalhando pelas ruas, a gente ia pegar latinha, né? A gente ia nas feiras pegar os restos que caíam das bancas, né? A gente também ia nos açougues, né? Pedir aqueles retalhos de carne que geralmente sobravam, era a nossa alimentação. Porque se a gente não fosse atrás disso, Tainara, a gente não tinha o que comer. Essa era a verdade. Então era uma vida, de fato, de escassez. De escassez, de miséria Era assim. total, né? A minha mãe, ela também trabalhava nas ruas, ela pegava reciclagem conosco, às vezes fazia um bico de faxineira, né? O meu pai também, na época, ele trabalhava, só que, né, ele era alcoólatra nessa época. Então, tudo que ele adquiria, ele acabava parando em um bar e gastando tudo. Então, nessa época, né, a nossa situação era bem difícil. Posso dizer que é quase impossível hoje você achar alguém, né, no lugar que nós residimos, moramos, tipo Praia Grande, ou em qualquer comunidade, tipo, E um passar bairro, fome, né, né? em que você mora hoje, Gui e Guilhermina, que É. é considerado um bairro, né, só para quem pode. Oh, meu Deus. Um dos, né? Graças a Maravilha. Deus estamos lá, mas até hoje, até nas comunidades, é muito difícil você achar alguém que tem uma situação vulnerável em questão de passar fome, né? Mas a sensação que nós tínhamos era essa, que nós passávamos fome mesmo. Era uma situação bem complicada, imagina, né, Tainara? Várias vezes eu me lembro, porque a criança ela constrói memórias afetivas. Isso Infelizmente, as minhas memórias afetivas, elas eram de trabalho, né? Não era uma memória afetiva, vamos supor, que eu fui num parquinho,
que eu ganhei um bolo de aniversário, que eu ganhei um Sério brinquedo. mesmo, Não. Joyce? Isso aí eu não sabia. As minhas memórias afetivas era eu descendo pela entrada do bairro com um saco de latinha preto gigante nas minhas costas e as crianças olhando, adultos olhando, e algumas pessoas até desdenhavam e debochavam, né? Aquilo te trazia vergonha? Ali tu já sabia já ou então não? Então você Então, fazia aquilo? Eu falei, não, eu não, não, eu tinha que não fazer. chegava a me trazer vergonha, Sim, né? Mas eu me sentia triste pelo fato das pessoas desdenharem de alguém que está trabalhando de uma forma honesta, é né? Porque verdade. apesar de ser simples, era honesto, né? Verdade. Mas infelizmente há pessoas que mesmo o trabalho sendo honesto, elas desdenham de você e elas até profetizam, né, na sua vida que você não vai passar daquilo, você vai viver sua vida miserável para o resto da vida. Você me falou um período, né, da sua vida em que você estava vindo com o seu pai. E Sim, aí, me conta aí como é que foi, que eu acho isso muito forte. Porque isso me mexeu contigo, não foi? Que quando mexeu. você me falou, você me falou que na hora, assim, aquilo ali me mexeu. Conta aí. Sim, você tá dizendo de um momento em que eu estava andando com ele na rua de mão dada, que eu era criança Não, ainda? que você estava carregando algo com ele, você tinha que passar em um lugar, e aí era meio aí ou você foi tirar algo que estava na frente, a pessoa veio já achando ruim, já Ah, xingando, foi algo sim, assim. lembro, Conta aí, lembro. conta aí. Isso daí foi logo no início, quando eu fui abrir o salão. Não foi logo no Sim! Era início. um espelho que nós estávamos carregando, que eu no meu começo, graças a Deus, Deus preparou pessoas, eu fui muito ajudada, né. Mas para chegar nessa parte aí eu tenho que voltar lá no início de quando, Então bora. né, Então vai. eu abri o salão, né, que eu comecei a empreender. Que maravilha. E como é que foi isso? Você já pensava nisso já, assim que você chegou em um período de querer ser alguém, "Poxa, eu quero, né, começar a fazer algo", tu já queria aquilo ou então foi algo assim que caiu na tua mão, foi: "Quer saber? Vou fazer isso, e é isso aqui que eu vou jogar pra frente e vamos embora"? Então, a área da beleza, ela sempre foi um hobby, né, uma paixão até, desde os 8 anos eu já fazia alguns pequenos serviços, mas sempre na brincadeira. Nunca na intenção de realmente seguir profissionalmente, porque, né, antigamente, até pessoas ao redor não davam tanto valor para a área da beleza, É em questão de verdade. você ser um Uhum. profissional, Sim. né, então jamais imaginaria que eu ia atuar nessa área. Na verdade, na minha mente eu seria uma simples CLT, né. Fala É até sério engraçado de aí, é dizer. engraçado Sim. mesmo, é Então eu verdade. sempre estava buscando oportunidades em empresas, tanto que aos 12 anos eu comecei a trabalhar como, balconista de uma loja de materiais para construção, e eu era muito boa com sistema e com cálculo, né. Maravilha. Então já trabalhava assim, nesse estilo de CLT mesmo, desde aquela idade, né, até difícil de acreditar, mas sim, né, aos 12 anos eu já comecei a trabalhar, 13 anos eu já trabalhava em Santos, no Imbaré, né, na Olha casa só, com 13 anos você já pegava já o pegava o ônibus, ia ônibus pra Santos. sozinha, ia para o Imbaré, Ah, né, lá no canal 7. hoje em dia não se vê isso Não, não. jamais. E Jamais. aí eu ia pra lá e graças a Deus, Deus colocou uma mulher, né, na minha vida, né, que era a doutora Fabiana. Eu nem documento tinha nessa época, né. Como eu relatei aqui, a gente tinha, né, aí uma situação vulnerável, né, e ela viu a minha situação e falou: "Joyce, eu vou te ajudar, eu vou tirar seus documentos", e ela me ajudou em muitas coisas, eu sou até grata a Deus pela vida dela, Que né. Mas maravilha. enfim, essa trajetória aí de CLT, de trabalhar, né, para outras pessoas, era o que estava na minha mente, eu sempre trabalhei com sistema, sempre trabalhei com vendas, né, registrada, comissionada. E aí chegou um período na minha vida, onde eu comecei a sentir muito mal-estar, né, comecei a me sentir cansada, né, e eu não sabia, mas era minha filha que estava chegando, né. Olha, era Kimberly, Acabei linda. pedindo as contas do trabalho atual que eu estava, que era uma loja de calçados, registrada. Nessa época aí eu tinha 18 anos, né. Novinha, né, Não, Joyce? 18 anos não.
Eu tinha 19 anos, que eu tive a Kimberly com 20 anos, né? Tinha 19 anos, pedi as contas, né? E aí, depois de uns 4 meses, eu descobri que eu estava gestante. Nisso que eu estava gestante, né? Não conseguia mais trabalhar, muito mal-estar, muito enjoo. Sim. Só que uma coisa que eu nunca consegui foi ficar parada, né? E aí eu já fazia alguns Verdade. trabalhos como cabeleireira, né? Desde os 16 anos de idade, que foi a idade que eu comecei a trabalhar profissionalmente, né? Só que o meu problema, Tainara, é que como eu já venho dessa origem humilde, eu não tinha capital, eu não tinha crédito no mercado, eu não tinha um nome, uma pontuação alta para eu começar um negócio. Então eu nunca, jamais pensei nisso, né? E aí teve um período que eu estava em casa, minha filha ela tinha por volta de 4 anos, né? E aqui começa a história da Eita. Outlet da Progressiva, né? Que faz Maravilha. tanto sucesso hoje, para a Muito glória de pra glória Deus, de Deus, né? amém. Eu estava em casa, eu morava na casa que tinha atrás da casa do meu pai, nos fundos. Era uma casa de uns 2 cômodos ali, com banheiro, mas era até um pouco espaçoso. E eu comecei a olhar para casa, comecei a olhar para a cozinha, e eu vi que tinha possibilidade de começar algo ali. E aí eu peguei, sentei e comecei a fazer uma oração. Eu falei: "Deus, eu quero tentar empreender. Eu quero tentar ter um negócio, sabe, mas eu não sei nem que nome eu vou pôr. Eita. Eu não sei nem que nome eu vou colocar, porque, né, é tudo muito novo para mim, é uma experiência. Eu sei que tem que ser um nome forte, eu sei que tem que ser um nome diferenciado, só que minha primeira vez, não tenho experiência, Sim. então preciso da sua ajuda". E aí, do nada, abriu uma luz assim na minha mente, e aí veio o nome, Outlet da Progressiva. Maravilha. Porque eu sempre trabalhei muito com alisamentos e aqui na Baixada, isso daqui é uma senha que eu vou dar aqui. Aqui na Maravilha. Baixada, Ó, as coisa boa. mulheres se incomodam muito com frios no cabelo, com volume no cabelo, a maresia, o sol, acaba ressecando muitos fios. Então, as mulheres acabam optando por alisar os cabelos. Então, aqui na Baixada Santista, o forte é o alisamento, Sim. né? É Apesar de ter os progressiva. outros procedimentos que eu Sim. faço também, mas o forte é o alisamento, por causa da praia, né? E eu, como eu já trabalhava com esse nicho, né? E aí veio a inspiração, Outlet da Progressiva. E aí eu fui pesquisar sobre o nome Outlet, o que significava, porque nem sabia o que significava, eu sabia. Só veio o nome. Vê que agora eu Isso. preciso ver o que Aí é eu isso. falei: "Deixa eu pesquisar o que significa Outlet". Aí eu fui entender que Outlet significa um lugar, né, estilo boutique, um lugar, vamos dizer assim, com a infraestrutura legal, porém o preço é abaixo da média, o preço é popular, né, e um salão de preço popular é tudo que eu queria fazer. Só que a parte de ser uma boutique, um lugar de esquina, um lugar visível, eu estava num fundo de quintal. E com a inspiração do salão ter o nome de Outlet da Sim. Progressiva. Eu mesmo falei para mim: "Mas como que vai dar certo uma outlet num fundo de quintal?". Mas aí eu pensei: "Quer saber? Eu vou lançar". Maravilha. E aí eu lancei, só que quando eu lancei, Tainara, olha só o meu começo, né, eu pegava a cadeira lá, eu ia lá na casa do meu pai, lá na frente, pegava uma cadeira da mesa dele de madeira, dura cadeira, tem uma cliente que eu atendi que ela reclamava dessa cadeira tanto, até hoje eu dou A risada. bunda já tá ficando quadrada. Isso. E aí eu não tinha espelho e tinha só essa cadeira, e essa cliente, né, eu até vou falar o nome dela aqui, o nome dela é Genilda, a cliente Genilda, né, um Maravilha. amor de pessoa, mas, né, ela é daquelas que fala a verdade. E ela falava: "Nossa, que cadeira dura", e ela reclamava, assim, mas foi uma das minhas primeiras clientes, né. E eu lembro que eu não tinha lavatório, a gente saía lá no quintal, eu pegava a mangueira, ela abria a perna assim, colocava a cabeça para baixo e eu lavava lavava o o cabelo cabelo. dela, ali no quintal da minha casa nos fundos. E aí Olha depois a só. gente entrava, olha só, era uma sessão de tortura, né, pra Olha mulher. só, né, e muita das vezes, né, tem, né, pessoas que estão ali, esperando que algo venha para começar. Eu não tinha nada. Quando é diferente, você tem que começar para vir. Não é assim? Isso. E foi assim, né? E agora vai chegar Maravilha. na parte que você me perguntou. Maravilha. Porque bem nessa época, tinha uma cliente, eu fui atender a domicílio, e ela falou:
Joyce, eu tô com essa porta de guarda-roupa aqui, eu vou descartar. E aí, quando eu olhei para a porta de guarda-roupa, era puro espelho. E a gente que é cabeleireira, a gente é doida por espelho. Só que eu não tinha um espelho de verdade para pôr nesse lugar que eu estava começando. Aí eu falei para ela, eu posso levar? Ela pode. Eu falei, quanto vai ser? Ela, não, Joyce, não vai ser nada, pode levar. E era gigante, era até do tamanho dessa mesa aqui. Que E maravilha. aí, nisso, eu chamei meu pai, que é a história que a Tainara, né, perguntou. E aí nós descemos, né, aquela porta de guarda-roupa e colocamos, né, em cima de um carrinho de mão, só que a porta ocupava quase a rua toda. Meu Deus do Meu céu. Deus, pelo o É, tamanho dessa mesa aqui, isso. gigante. E a gente tentando ir com cuidado, com calma, para não incomodar ninguém na rua, mas gerou um transtorno, que teve pessoas que se irritaram conosco, chegaram até usar palavras de baixo calão, né, porque a gente estava passando na rua com aquela porta de guarda-roupa. Então, a gente passou por muitas situações, né, tivemos que romper para abrir, né, esse projeto, né. Meu pai me ajudou muito, graças a Deus, cedeu o espaço que era a casa que eu residia, atrás da casa dele. E eu comecei o outlet ali, com a porta de guarda-roupa, com uma cadeira de madeira dura e com a mangueira para lavar a cabeça das clientes. E muita força de Muita força de vontade. vontade, muita fé. Teve até um Maravilha. período que o salão começou a crescer, eu comecei a contratar algumas meninas, né, que eram minhas amigas mesmo, fazer a proposta de porcentagem, elas aceitavam, estavam lá comigo nesse começo, e eu senti necessidade de comprar cadeiras. E nisso que eu senti a necessidade de comprar cadeiras, a minha filha, ela tinha 4 anos de idade, eu não tinha capital, né, e eu tinha uma renda mínima, né, que era dos trabalhos que eu já ia fazendo. E aí eu sentei com a minha filha, ela com 4 anos de idade, Tainara, eu sentei com ela, e eu falei: "Olha filha, eu tenho R$ 50 aqui". Na época a caixa de leite ela estava uns 54, 55, era uma época que o leite tinha disparado, o valor estava muito caro, né, e e aí eu sentei com ela e falei: "Filha, eu tenho R$ 50 aqui, é o seguinte, se eu pegar esses R$ 50 e comprar leite para você, você vai tomar o leite vai acabar e o salão, né, vai continuar sem as coisas que eu preciso, né, e eu não vou conseguir crescer e você vai ficar só nesse leite. Mas se você conseguir esperar um pouquinho, né, e abrir mão do leite agora, no futuro você vai poder entrar no mercado e comprar o que você quiser". Glória a Deus, é muito É, forte, né, essa Joyce? parte aí Ai, Joyce, me foi uma parte que emociona. doeu. Doeu, né? E aí ela olhou para mim com 4 anos de idade e disse: "Não, mamãe, pode juntar para comprar a cadeira, porque eu não vou precisar tomar leite". 4 anos de idade, né, tendo que ser adulta, tendo que entender a nossa necessidade, né. E Deus cuidou de nós. E assim eu Amém. comecei a juntar o dinheiro, claro que Amém. graças a Deus nunca nada faltou para ela, ela só não conseguia ter alguns luxos que as crianças, né, poderiam ter, né. Eh, e ali eu comecei a juntar o dinheiro, comecei a comprar as cadeiras, comecei a comprar espelho, muito Que espelho, maravilha. era louca do espelho, equipamentos, produtos, e em 3 meses o salão ele explodiu. Tanto assim, eu falo em questão de popularidade, Que maravilha, né, em já 3 3 meses? meses, estava Meu tão Deus. cheio que não cabia mais de gente. Meu E Deus, aí as Joyce. clientes começaram a falar: "Joyce, esse salão tá pequeno, você vai ter que mudar, você vai ter que mudar". E aí eu peguei e fiz mais uma oração, falei: "Bom, ou eu quebro isso aqui tudo", que era ainda no fundo de quintal, Sim. "e construo a outlet aqui, continuo trabalhando sem pagar aluguel, ou eu vou fazer jus ao nome da outlet e vou procurar um lugar na avenida". Só Sim. que para mim era impossível, porque eu não tinha valores, capital, né. Então já fica uma dica aí, o meu grande problema sempre foi o capital, né. Então você que está começando, comece a juntar seu capital antes de abrir sua Maravilha. empresa, É isso mesmo. porque isso é muito importante, Muito importante. né. Mas graças a Deus, Deus ele sempre nos ajudou, mesmo sem capital, né, através aí de algumas estratégias, através, né, de alguns pensamentos aí,
que vem à nossa mente, que são estratégias de Deus aí pra gente empreender, né? E aí, nessa época que o salão cresceu muito, que foi 3 meses de aberto, já tava bombando. Nossa, isso é É, bem difícil, hein? e isso. Maravilha. E aí foi aí que eu conheci, na verdade eu já conhecia, mas que eu, no caso, vi a possibilidade de tratar de negócios com a gente conhecia ela como missionária Giza, né? Gislene, Sim. né? E aí chegamos ali na avenida, uma pessoa falou: "Ah, Joyce, a Gislene tem uma loja, né? A Giza, um amor de pessoa, amo demais." Tainara sabe quem é, né? Sim. E aí ela pegou e falou: eu acho que ela quer alugar aquela parte de cima lá da loja dela de roupas, tá vazia. E era bem na avenida, né? É E bem eu ali no falei: comecinho, né? será? Né? E aí eu fui lá, conversei, e ela falou: olha, eu vou acertar tudo com meu esposo, tendo tudo ok, eu te chamo. E aí no outro dia ela pegou, eu passei por lá, né? E aí ela pegou, me chamou e falou: olha só, Joyce, o meu marido, ele não tava com intenção de alugar isso aqui pra ninguém. Então, muitas pessoas tentaram, É não verdade, conseguiram. não conseguiram. Não Mas estava quando com eu falei intenção. que você estava interessada, ele olhou pra mim e falou: fecha o negócio que você quiser com ela e pode alugar. E eu falei: glória a Maravilha. Deus! É Deus. Agora a outlet vai começar de verdade. Porque lembra quando eu falei no começo? Eu falei: uma outlet no fundo de quintal? Como que pode? Não tem como isso, né? E aí eu comecei a sentir realmente que esse nome que Deus tinha me dado era algo profético. Não era algo que era para aquele momento, mas posteriormente, né? E aí começamos a trabalhar ali, ficamos 1 ano nesse ponto, em cima da loja. Logo depois eu me casei, né? Porque eu era mãe solteira. Me casei, né, com o pastor Marcos, Pastor né? Que está em Marcos. casa hoje nos assistindo, pra glória de Maravilha. Deus, Glória a né? Deus. Minha filha Kimberly hoje ela tem 11 anos de idade, né? Uma princesa. Princesa. E aí eu me casei e vi a possibilidade de ir para um ponto maior, ainda maior do que eu já estava, porque aquele que eu estava há 1 ano, as próprias clientes, parecia que as clientes eram meu termômetro. Quando dava 3 meses antes do salão superlotar, a ponto de não caber mais ninguém, elas já começavam a falar que eu precisava trocar de espaço. E o último espaço que eu tive, né, antes desse próximo que eu vou falar, que é esse na avenida, o pessoal já falava que era grande, que era um espaço legal. A gente conseguia pôr ali umas 4 ou 5 clientes na Sim. cadeira, então era um espaço razoável. Né? E as clientes começaram a falar: tá pequeno, tá pequeno. pequeno. Teve um dia lá que me deu a louca, assim. Eu agendei cliente 3 horas da manhã, porque não tinha mais onde pôr gente. Não, encheu. Deu 3 horas da manhã, tinha umas 4, 5 clientes lá no Eu salão. tava já nesse período, ou então não? Nesse período ainda Não, não. mas teve um. Que tinha cheio de Sempre gente. lotou Eu falei, demais. que era minha mão ali Né? A Tainara me ajudou muito, já vou chegar na parte que ela entra na minha história, né? Principalmente na área das finanças, né? E aí as clientes começaram a falar que precisava mudar de lugar, e aí depois que eu casei, né? Deus abriu essa porta novamente através da Giza, através do seu esposo, para ir para um lugar bem maior, mas bem maior mesmo. Praticamente eu olhava para mim, aquilo era um galpão de tão grande, né? E ali eu cheguei a ter uma equipe de umas 7 ou 8 meninas. E nessa época a Tainara, né? Ela entrou na minha vida aí para me ajudar tanto na mão de obra, que é uma excelente profissional também, mas Maravilha. principalmente na área financeira, porque apesar, né, de eu ter essas estratégias, da gente ter crescido rápido, eu era muito gastona. Tava até falando aqui. Era gastona. Eu tava até falando aqui, né? A Má, né? Tava assim, eu falei: Joyce, até a coxinha que você for comer, você anota. Quem disse que Joyce anotava? Mas sabe o que é? Eu tava refletindo sobre isso agora. Sabe por quê, Tainara? Diga-me. A gente que tem esse problema da infância de não ter as coisas, quando a gente tem, a gente quer esbanjar. Verdade. Ou a gente esbanja ou a gente fica avarento, segura demais. Aí tem que ter, né? aquele equilíbrio. Isso. Sim, pra poder. Eu vou falar pra você que eu consegui comer uma carne de verdade, né? Aos 21 anos de idade. Caraca, Joyce, sério mesmo? Através da empresa que eu abri. Olha só, pra que glória de bênção. Deus. Glória a Deus. Porque, como eu te disse, a gente sobrevivia ali de retalhos do açougue, né?
não era, vamos supor assim, uma carne que você compra tipo um contrafilé, um patinho, o bife mais simples que você imaginar, isso daí não existia na minha vida, eu não sabia o que era carne, entendeu? Sim. E aí nesse dia que o meu salão já estava consolidado, que já estava bem, que minha filha não, graças a Deus, nunca passou necessidade dessa área. E aí eu peguei um dinheiro, eu falei, hoje eu vou na lanchonete mais cara do bairro e vou escolher o lanche sem ver o preço. Maravilha. É, Já lhe quebrou uma barreira, isso, mais uma barreira na isso, sua. mais uma. E aí eu Maravilha. cheguei nessa lanchonete e aí eu vi que tinha um lanche que era com contrafilé. Eu falei, eu quero esse. Quando o lanche chegou na mesa, eu não comecei a chorar, menina. Sério, Por- Joia? né? Hoje eu dou risada, mas foi Mas no muito dia foi muito emocionante. Porque eu emocionante. falei, hoje é a primeira vez que eu tô comendo carne de verdade. Então, Nossa, Joyce. isso foi uma das coisas que o empreendedorismo me proporcionou. Talvez para outra pessoa seja uma coisa pequena, mas para quem tem um trauma de infância, de Verdade. miséria, né? Naquele momento eu senti como se realmente as portas estivessem se abrindo para mim, né? E aí passou esse 1 ano e aí a gente foi para esse salão maior, graças a Deus, uma equipe gigantesca. A Tainara ali, né, me ajudando a gerenciar, né, tanto no financeiro como, vamos dizer assim, na mão de obra, né, me ajudava com as meninas, me ajudava com a contabilidade, né. E foi uma experiência muito boa, viu, Tainara, para mim, porque você me ensinou E muito. você quer que eu te fale? Eu lá na minha casa, né, eu tava orando, falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra me ganhar. Deus, ele tinha me falado antes que você iria me chamar Olha que e que era mais pro financeiro. Sim. Aí quando você me chamou, quando tu me chamou, tu viu que eu nem fiquei surpresa. Porque já era algo em que Já eu estava esperando. já estava esperando já. E foi Para mim foi uma foi honra uma e um experiência privilégio. muito maravilhosa. Porque imagina você, uma pessoa que catava latinha, que comia o resto que sobrava dos outros, agora contratando uma pessoa que tem experiência em economia para ajudar a gerenciar o negócio. Maravilha. É coisas que só Deus faz, É verdade. né? Então, Amém, eu fiquei amém. muito feliz. Foi uma das minhas melhores contratações. E eu também eu fiquei feliz demais, porque aquilo me capacitou. Ai, que Entendeu? bom. Porque, né, a gente vai passando, opa, né? Isso aqui que eu tenho que fazer, aquilo ali. E vai capacitando. Isso foi muito bom. Ou seja, foi para você e foi para mim também. Foi uma experiência Foi muito bom. maravilhosa, né? E claro que a gente sabe que tem o empreendedorismo, a parte do empreender, a arte de empreender, mas a gente sabe também que, né, tudo que acontece nas nossas vidas é para honra e glória de Amém. Deus, né? E ser uma pessoa de Deus não significa que você não tenha que ter estratégias de empreendedorismo ou que você tenha que ser pobre, né? Porque a Isso própria mesmo. palavra diz que é para a gente ter vida e abundância, né? Então a gente Abundância. tem que, no caso, usar as chaves, né, que Deus nos dá, É isso mesmo. usar as estratégias que Deus nos dá para crescer nessa área também, né? Amém. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Com certeza. E muitas pessoas, elas não vão atrás para saber. E o significado dessa palavra quer dizer ter além do necessário. Isso é ser Sim, abundante. abundante, É ter exatamente. além do necessário. Ou seja, é isso que Deus quer para nós, é que a gente Isso. viva além do necessário. Porque, sinceramente, Joyce, eu não vejo um Deus que seja pobre, não. Não, jamais. Eu não vejo. Isso é diferente de ver alguém que é soberbo, de alguém. Sim, É muito diferente. Mas eu não vejo um Deus que seja pobre, não. eu também não vejo. E a vida abundante, né? É o transbordar. É o em todas as áreas Sim. da vida. E Maravilha. principalmente na financeira, né? Eu acredito que é a vontade de Deus, sim, que eu e você prosperamos para a gente poder compartilhar e ajudar outras pessoas, né? Então é importante, né? Quando Deus ele tem um chamado de empreendedorismo para mim, para sua vida, a gente tem que investir mesmo nessa área, porque Deus está contando conosco para abençoar outras pessoas, empregar outras pessoas, né? Então é importante a gente sempre estar estudando, investindo, nos capacitando quando Deus nos chama para essa área aí. Que maravilha. E vamos lá. Tu já teve alguma situação assim que você viveu com alguma cliente que era algo assim novo? Falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço?
que era para ser alguma coisa assim que era pra poder dar errado ali. E você, na hora assim, pensou: eita, o que é que eu faço? Vou fazer isso. E deu certo, conta aí. Se já Eita. teve, já teve. Não, sempre tem várias situações, diversas situações. Mas a maioria das vezes é na mão de obra mesmo, né? Mas teve uma situação que até eu acredito que você estava lá conosco ainda, que acabou marcando a gente. Que foi a situação que entrou uma galera no salão para fazer serviços. Misericórdia. Entrou uma galera no salão para fazer serviços e aí as meninas ficaram Sim. desconfiadas que essa galera não iria acertar Não, os serviços. é porque o salão é assim, né? Primeiro tu faz, né? Aí depois você paga. Correto? Sim. No salão é assim, né? E assim que elas, né, pisaram os pés ali, falaram, não sei, né? Não sei, Né? não. Aí pronto, aí foi fazendo, ai, quero fazer isso aqui. Quero fazer. Aí chamou o irmão, vem cá fazer o pé. Esse dia foi muito interessante porque foi a minha primeira experiência nessa parte dentro, né, do estabelecimento, né? Eu estava fazendo mais a parte administrativa, as meninas na mão de obra, um pouco desconfiadas entre algumas gesticulações e até desmaios. Porque até isso aconteceu da profissional nem começar o serviço e o cliente desmaiar e falar que tá passando mal e depois o cliente ir embora sem pagar e ir embora de um em um e ninguém acertar nada e ficar a última para pagar tudo. Isso mesmo. Então isso trouxe uma preocupação para as profissionais, porque apesar das profissionais, né, elas saberem que independente do cliente pagar ou não, eu que vou acertar elas, vai sair do meu bolso, elas tinham uma preocupação em zelar pelo salão. Graças a Deus, né, Deus preparou pessoas boas para estarem comigo, né? E naquele dia a gente falou assim, não, ou então as páginas a gente vai fechar essa porta aqui agora. Eu sempre falando, vou fechar aqui agora e eu sempre falando, não vou deixar ninguém pegar ninguém segurar ninguém, nem baixar porta nenhuma, porque isso daí, né, pode gerar aí alguns transtornos para nós. Só foi pensamento, mas que não saiu Mas as para meninas fora. ficaram em um estado de desespero, e eu falando para elas terem calma. E aí quando chegou na hora de aceitar os serviços, passei os valores, tudo, né? Pra última que ficou pra acertar, e aí ela falou que tinha esquecido o cartão em casa. Então, é só, né? Como é que pode, né? Falou que tinha esquecido de crédito, de débito. Perguntou se eu aceitava cheque, eu falei que não aceitava cheque, né? E perguntou se poderia mandar o Pix em casa. Eu também disse que não seria possível. Fui educada, fui calma, mas me mantive firme. Quando ela viu que eu não ia aceitar nenhuma das propostas, apareceu um cartão de débito para pagar. Maravilha. Ou seja, você se manter firme e insistente. Sim. Que o pagamento vem. E não cedi. Porque hoje em dia, vai mandar em casa o Pix? Tá bom, toma aqui meu Pix, me dá o seu contato, vou ficar esperando. Não, isso daí não existe. Não existe, né, Joyce? Entendeu? A gente já espera para receber depois, né? A pessoa ainda vai embora sem acertar, né? Isso mesmo. Se a gente for liberar isso para todo mundo, a gente quebra, porque o pessoal não vai lembrar de pagar, não. Joyce, Né? me fala dos cursos que você fez, porque você fez também com o Rodrigo Sintra, não foi? Isso. Me fala como é que foi essa experiência, porque, assim, né, pra quem é do mundo, assim, da beleza, ele é um dos referenciais. Sim, com certeza. O Ainda mais Rodrigo porque a Sintra. gente acompanha ele na TV Na desde TV, criança, né? é isso mesmo. Fala como é que foi essa experiência. O primeiro curso que eu fiz com a equipe do Rodrigo Sintra foi em 2016, né? Tava começando no ramo, né? E depois desse eu fiz muitos cursos com outros profissionais. É caro? Caro, é? Um pouquinho. É um dia só, que vale aí a metade do curso completo de um ano. Eita lasqueira. É um pouquinho pesado, né? E aí eu fiz Só que vale muito a pena, né? Vale a pena em questão de Vale muito a pena. ensinamentos, reconhecimento, vale a pena sim. E eu fiz mais alguns cursos com outros profissionais, mas agora, no ano retrasado, eu fiz um novamente lá em São Paulo, no Clube House, né? Acho que é assim que se fala. Com ele novamente, com a equipe dele, tiramos foto. Que maravilha. E foi muito bom. Tinha 1000 profissionais, a estrutura de show. Que maravilha. Top demais.
né? E graças a Deus, tive essa oportunidade, tive essa experiência. Ah, só posso dizer que foi espetacular, foi fenomenal, Que né? maravilha. Foi top. E você tem uma técnica que é sua, né? Que você criou ali de fazer a chapinha da forma correta, de chapear o cabelo da forma correta, não foi? Isso, eu tenho. Como é que foi isso aí? Quando é que foi que você viu, opa, essa aqui é a forma correta? Em qual momento que foi? Ah, foi o tempo. O tempo ele vai nos aprimorando, né. O tempo ele vai nos deixando mais profissionais. E antes de eu chegar, vamos dizer assim, ao nível que eu estou hoje, eu, vamos dizer assim, né, igual dizem, dei muita cabeçada, né, levei muito golpe, questão de produtos, né, Caraca, sério? me venderem um produto como se fosse um produto bom num valor caro e depois eu encontrar o Não era produto na nada internet, um daquilo. produto barato, um Nossa. produto ruim, né, equipamentos também, até eu aprender o que era bom de produto, o que era bom de equipamento, né, e a forma como selar o fio de uma forma que o alisamento fosse permanente, foi com o tempo mesmo. E aí eu, graças a Deus, consegui desenvolver uma técnica, né, eh, o liso espelhado, né, e Sim. aí isso chamava muita atenção nos nossos trabalhos, porque a todo momento tinha cabeleireiras que me chamavam no WhatsApp e falavam: "Joyce, eu aliso o cabelo aqui no meu salão e os cabelos não ficam com esse brilho, qual é o segredo?", né. E o segredo era a técnica, mas como que eu iria ensinar a técnica? Hã? Falando? Não funciona. Vamos lá, conta aí. Então eu comecei a abrir os cursos, né, no meu salão de beleza para profissionais se aperfeiçoarem na área do alisamento. E aí eu comecei a ministrar sobre alisamentos termoativados, que é a moda do momento, né, selagem, botox, progressiva, né, semidefinitiva, e aí vinham os outros alisamentos, né, que no caso são alisamentos com amônia, guanidina e hidróxido de sódio, e o alisamento americano, que é algo novo, né, vamos dizer assim, que é feito com 2 produtos aí, né, 2 ativos, né, e tem 2 formas de fazer, então a gente começou a montar esses cursos e dar essas mentorias, né, e as cabeleireiras gostaram muito, graças a Deus. Até hoje eu dou alguns cursos, alguns é VIP, alguns são com várias alunas, né, e a gente ainda tá aí na ativa. Que maravilha, porque assim, só vinha para você cabeluda, não, vem, né, Sim, vem. ainda, né, só vem gente, eu falei: "Mas como é que pode um salão vir tanta mulher do cabelo cheio assim, meu pai do É, céu?". e geralmente quem chega pra mim, chega já dizendo: "Meu cabelo nunca alisou em lugar nenhum, se não alisar aqui eu desisto de alisar o cabelo", né, porque são cabelos, às vezes não é nem culpa do profissional, vou dizer aqui até, né, em rede aberta. Às vezes é porque o cabelo é resistente à química, e aí precisa Hum. ter a técnica adequada para se alisar aquele cabelo, né. E é isso que a gente ensina no nosso curso, como você alisa qualquer tipo de cabelo e qual que é o procedimento certo para você fazer naquela estrutura de fio. Porque aqui no Brasil a gente, né, nós somos, vamos supor aí, tem muita mistura, né. Muita Então mistura. cada fibra é uma fibra, cada cabelo é um cabelo, É isso né. mesmo. Uhum. Então a gente avaliando no toque, né, na avaliação ali, né, na anamnese a gente consegue identificar qual é o procedimento para fazer naquele cabelo para a cliente sair satisfeita. Às vezes uma progressiva simples não vai dar o resultado que a cliente espera, né. Que maravilha, é isso mesmo. Em qual momento, assim, que foi você se recorda que quando você fez ali aquele procedimento com a chapinha, você viu que deu aquela diferença, falou: "Opa, foi aqui". Você se recorda em qual ano que foi? Em qual momento que foi? Olha, foi logo no começo, porque assim, eu sempre fui muito aplicada nos Ai, estudos, que maravilha. né, então fazia muito curso, principalmente de aperfeiçoamento em alisamentos, né, por isso que hoje eu posso dizer que eu sou especializada em alisamentos, porque eu fiz muitas especializações nessa área aí, muitos cursos nesta área, né. E aí eu acabei desenvolvendo aí com o tempo a minha própria técnica, que até hoje, né, até uns dias atrás eu estava ensinando para uma colega minha de trabalho, ela tem uns 30 anos de profissão,
né, a minha técnica que ela pediu para me ensinar para ela. E ela Justamente por causa do brilho do cabelo. e ela ainda não sabe, olha só que Não, maravilha. porque É algo realmente seu, né, isso isso, o mesmo. cabeleireiro ele acaba se destacando quando ele tem uma técnica que é só ele que faz, Isso, né. E aí quando a técnica é boa e você passa para frente, né, no caso através de cursos, aí você vai acabando tendo mais reconhecimento, né. Eu tive um empresário que veio atrás de mim, né, para me fazer uma proposta, né, porque ele disse que do tempo que ele me acompanha, a mulher dele chegou até ir fazer o cabelo comigo umas 3 vezes, né, que eu fui uma empreendedora que eu cresci muito rápido, né, no período de 3 anos eu troquei de Sim, salão 3 vezes, sim, né, e dessas 3 vezes o salão sempre cheio, sempre bombando. cheio. Então isso chamou muita atenção dele, ele veio atrás de mim, fez uma proposta, na época eu não aceitei, porque eu estava em um momento de vulnerabilidade, né, o meu pai não estava muito bem de saúde, eu dei uma pausa dos trabalhos para ficar no hospital com ele, então acabei não fechando nenhuma parceria, mas propostas vieram por causa desse crescimento repentino. Eu acredito que nessa parte aí de investir no negócio, eu até sempre tive a cabeça no lugar, sabe, sempre estava pensando em investir em algo, em trazer uma técnica nova, em trazer um equipamento novo, né, quando lançou aqueles lasers, né, de acelerar Nossa, maravilha. né, o crescimento, alisamento, tudo, eu fui lá, já comprei tudo, né, então eu gostava sempre de estar me atualizando. Então, quando eu vi, né, aliado aos estudos que eu já tinha, né, qual era o segredo para selar aquela cutícula a ponto de que o cabelo não voltaria mais, né, a enrolar novamente, aí eu vi que eu tinha chegado no ponto que eu queria, né, desenvolver minha própria técnica, né, e deu tudo certo, graças a Deus até hoje, né, eu passo para frente e o pessoal fala que realmente é diferente e que realmente dá um resultado diferente. Hum. Mas foi logo no começo e no começo, a Outlet da Progressiva vai fazer 4 anos. Só que eu trabalho na área há 14 anos. Ah, já tem É, um bom tempo já, né, antes sim, de vir, né, o nome de fato, você já vinha, né, atuando já, já já vinha. criando experiência. Isso. Isso é muito bom. Já assim, a gente sabe que quando a gente começa, a não fazer aquilo que a família ela está já habituada, às vezes dá aquele susto, assim, teve, pessoas da sua família que chegou, ó, não te colocando pra baixo, falando assim que não iria dar certo ou então não? Sempre foram Resistência sempre tem, sempre tem, né, né? ainda mais como eu te disse que naqueles tempos a área da beleza, né, apesar de já ser uma ótima área, não era uma área que o pessoal reconhecia como um trabalho, por ser mais autônomo mesmo, né. Sim. O pessoal achava que era como se fosse Estava de uma brincadeira, um brincando, hobby, tô ali tipo, brincando de uma fazer coisa cabelo. passageira, não que fosse uma profissão que a pessoa ficaria até o fim da vida, né. Então eu tive muita resistência em questão de ouvir coisas: "Ah, procura um emprego de verdade", entendeu? Esse Eita. tipo de coisa, né. Mas eu persisti, né, hoje eu sou reconhecida, graças a Deus, na minha profissão, tanto pela minha família como pelas pessoas que estão ao redor. Profissionais, Graças né? a Deus. Sim, Profissionais, né, te reconhecem, né, isso é muito profissionais, bom. clientes, né, hoje eu tenho uma cartela aí um tanto extensa, né, graças a Deus, né. Bastante, hein? É, Bastante. Ó, e pra quem não sabe, o meu cabelo, gente, ele é bem afro, viu? É cabelo de negro mesmo, por quê? Porque a minha família, ela é, né, a minha mãe, ela é morena, enfim, então o meu cabelo, ele é afro mesmo. E foi a Jó, ó, esse quem foi lá, ó, meu bem, avisou, o negócio foi, ó, maravilha, foi onde você deu, graças a Deus, sabe, não sofro mais. Não é, né, porque naquela época, vamos supor, lá para os meus 15, enfim, não tinha produto bom pra cacheada. não, Então a gente ia fazer o quê? Chapinha. Chapinha detonava o cabelo. E quando eu ia em um lugar pra poder: "Ai, quanto é que cobra no meu cabelo?" Meu cabelo igual é uma arapuca.
até grandão. Ah, seu cabelo é 300. Eu cheguei no meu pai, pai, me dá 300 reais aí pra me fazer meu cabelo. Daí meu pai ia cair pra trás duro. Como É, porque assim? Não, aí naquela época até, era sabe, não, mas caro. só foi na tua mão, de fato, que o cabelo, sabe, começou a. É que bom. Que maravilha. E pra quem não sabe, vai ainda ficar sabendo agora, é ela quem cuida do meu cabelo. Pessoas que olham aí o meu Instagram, que me segue, às vezes vê, né, eu posto ali fotos de cabelo, é com a Joyce que eu faço, né? Ela veio pra poder, né, dar aquele tchan no meu cabelo. Falei, Joyce, não vai dar tempo, não. Não pode ser assim mesmo, que hoje eu hidratei, escovei e vamos embora. Né? Maravilha, porque senão ia dar aquela bronca já em mim. E o cabelo da Tainara é um desses cabelos, né, que é resistente à química justamente por essa mistura, né? E aí a gente conseguiu, além de alisar, ainda deixar ela loira, né? Loira, nossa. Tu se recorda da primeira vez? Recordo. Nossa, Joyce, a gente ficou quantas horas pra poder abrir esse Acredito que eu cabelo? de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas pra poder abrir o cabelo. Não, pra poder ficar na cor o quê? De morena, né? Isso, morena iluminada. Iluminada. Pra depois aí sim dar. Nossa, mas como Isso. depois, porque o cabelo é preto e tava ali. Isso, e era um cabelo sem tinta, mas como é um cabelo resistente à química e já tinha progressiva, né? Então tudo isso interfere aí pra cor abrir. A progressiva também, ela não colabora. Não, porque ela sela a cutícula ali, né? Então fica mais difícil o Caraca. descolorante pode abrir mais lentamente, né? Então, por esse fato, pode acabar não abrindo tanta cor, né? Caraca. E me fala como que é. Hoje você vê como que era a sua vida lá atrás e hoje. O que é que você diria hoje para aquela Joyce de lá atrás? Que começou novinha trabalhando, catando latinha no chão. E aí, o que é que você diria para ela hoje? Olha, eu diria pra ela não desistir, né? Independente do que as pessoas ao redor, do que o homem, do que a mulher ache ou fale, né, de mim ou de você. Porque palavras negativas sempre vai ter. E vai ter mais negativas do que positivas, né? Eu cheguei a ouvir de pessoas numa época que meu salão estava bombando, que não iria durar muito tempo, que meu salão ia fechar, que eu ia ter uma queda muito grande. Porque a partir do momento que você começa a conquistar, a inveja, ela também acaba se aflorando em algumas pessoas e elas começam a profetizar maldições na sua vida, né? Por isso que a gente tem que ter um Deus aí que nos guarda, que nos protege, Amém. porque não é brincadeira não, né? Então, né, o que eu diria para ela é que independente das adversidades, do que a pessoa, né, falar ou dizer para você que isso daí é fogo de palha, isso daí é passageiro, isso daí não vai dar certo, né? Siga aí, né, a sua intuição, o seu coração, siga aí o que Deus colocou, né, na tua vida, porque às vezes Deus te deu o dom de empreender e você tá perdendo por causa de palavras que lançaram para você de que é algo que não vai dar certo, é algo que não tem futuro, né, porque quando nós começamos a gente ouve esse tipo de coisa, né. Mas hoje, graças a Deus, com o meu nome consolidado, com a minha empresa consolidada, eu vejo que valeu a pena eu não ouvir alguns comentários, né. Eu não ouvi algumas pessoas e eu segui, né, a minha trajetória. Hoje, na minha família, só eu trabalho na área da beleza. Sim. Mas a partir de mim, todas as minhas irmãs se tornaram empreendedoras. Olha só que maravilha, Sim, Joyce. Sério? Eu não sabia disso não. sim. Eu fui a primeira empreendedora da Não, minha sim, isso família. não. Isso aí eu Isso. sei. Mas que as suas irmãs estavam empreendendo. Isso, elas começaram a empreender depois, né. Eu tenho 2 irmãs Maravilha. que começaram a empreender na área da alimentação, padaria, né. E tem uma outra irmã também que ela tá empreendendo, ela tem um negócio dela, né, lá no bairro do Caiçara também, perto da praia. Ela tem um comércio, Olha só que né. maravilha.
Ou seja, né, foi, né, de você, né, Sim, vem porque, não a gente sempre vai olhar alguém de casa ali, entendeu? E sim, quando vê que aquela pessoa de casa, ela não existiu, ela conseguiu e ela conquistou, aí eu: "Poxa, ali é o meu grande exemplo". Ou seja, foi de você. Elas chegaram até você e te falar: "Ó, foi sim, você eu foi". já ouvi, uma das minhas irmãs até chegou a dizer, né, que se eu tinha conseguido, ela ia conseguir também. Que E aí ela maravilha, pegou força daquilo e hoje ela está que maravilha. muito bem financeiramente, né, graças a Deus. As minhas outras irmãs também estão empreendendo, né. Para quem veio de uma realidade como a nossa, o pessoal já achava impossível eu ter alguma coisa, Te né. falavam, era isso? Que Sim. você não ia ser, essas coisas assim que falam, que você não iria ser ninguém, Sim, te até eu até abro um parêntese aqui para dizer algo, né, que, né, talvez não seja tão necessário hoje, mas, né, como uma lição de vida, né, eh, eu residi, né, morei em uma comunidade, né, e eu cresci nessa comunidade, nessa realidade que eu tô contando para vocês. E depois que tudo aconteceu, tudo virou, né, eh pessoas começaram a contar, né, meu testemunho, pessoas começaram a contar a minha trajetória, né, e essas próprias pessoas falaram coisas como do tipo: "Eu achei que ela ia, vamos supor, viver na miséria por muito tempo, eu achei que ela ia ceder e se entregar, vamos supor, ao mundo das drogas". Chegaram até a achar que algum dia, por causa da dificuldade da minha família, que eu cederia até ao tráfico. Pra te essa ser sincera, uhum. né. Eh, mas que Deus fez uma obra na minha vida e eu me tornei uma empresária, que era algo que era impossível. Então as pessoas pensavam em todas as possibilidades, né, porque eu sei que na comunidade, né, muitas das vezes, né, ali pela realidade E que nós sim, vivemos, as pessoas sim, acabam se entregando, se indo pelo entregando, sim. caminho que é mais fácil, infelizmente, né, e era isso que elas achavam que eu ia fazer também, que eu ia ceder, que eu ia me entregar, que eu ia, vamos supor, tráfico, drogas. Olha, graças a Deus, nunca usei droga, nunca fumei, nunca tomei cerveja, nunca precisei Nunca de nada precisou, né, disso, disso, né. né. Mas a minha realidade é a mesma, como de todos que, né, moram na comunidade, né, que não tem, vamos supor, muito acesso, né. Eu não vou falar que não tem oportunidade, mas eu vou dizer que não tem acesso, porque infelizmente o dinheiro ele abre muitas portas e nos dá muitos acessos, e é isso que nos falta, né, pra gente que tem na comunidade, a gente não tem o dinheiro para que abra essa porta e esse acesso, Sim. né, que foi o meu caso. Mas, quando eu vi a oportunidade, eu fui para cima, né, e hoje eu tô aqui, graças a Que Deus. maravilha. Qual é que é a sensação de dar hoje para sua filha? Porque eu sei em que hoje você pode dar o que ela quiser, assim, é claro, né, nas suas condições ali, que é muito mais além do que aquilo que você pensava antes. Qual é que é ela essa sensação de saber que um dia você teve que falar pra filha: "Hoje você não vai tomar hoje o seu leite aqui, para que amanhã você venha ter mais". Qual que é essa sensação? Então, é uma sensação gratificante, né, eu não vou falar pelo primeiro momento, porque o primeiro momento doeu muito em mim, só que eu estava pensando no futuro dela, e eu não queria que o futuro dela se resumisse a uma caixa de leite, mas sim a tudo que ela quisesse e pudesse, né, usufruir, né, depois que eu estivesse bem financeiramente, Sim, porque a né. Kim, eu me recordo Isso. até que tu me fala assim, que a Kim fala assim: "Mãe, lá na escola fala assim que eu sou a filhinha da mãe". Aí ele fala assim: Sim, "Isso mesmo, você é filhinha da mamãe mesmo", pra falar mesmo. Por quê? Porque a é, Kim sempre foi bem arrumada, cabelo bem arrumado, sim. né, muito princesinha, isso é lindo. Isso foi muito bom, porque ela cresceu, né, foi crescendo 6, 7, 8 anos e o pessoal sempre via ela como a patricinha da escola, que tinha mais condição,
né? A que estava sempre arrumada. Isso para mim, né, como mãe, foi gratificante, porque aí eu vi que eu consegui o que eu não vivi, ela estava vivendo, né? Que era ter o suporte, que era ter, né, no caso, acesso às coisas que as outras crianças têm e até um pouquinho mais, né? Graças a Deus, né? Hoje, eu posso dizer, os meus pais também eles ficaram bem, né? Graças a Deus, Que né? maravilha. Trabalharam aí, minha mãe ainda trabalha, né? Na mesma empresa há 20 anos, Que maravilha. né? São estáveis, estão bem, né? As minhas irmãs se tornaram empreendedoras, né? Também. E a minha filha tá super bem, né? Já quer ir pro ramo Já quer ir já, pro né, da ramo da beleza. beleza, mas ainda tá com 11 anos, tá um toquinho. Aí eu falei pra ela, você tem que esticar mais um pouquinho pra Mas, começar a trabalhar. mas olha só, e tu né, começou com quantos anos a É. trabalhar? Olha, pra te falar a verdade, eu já mexia com cabelo desde os 8 Olha anos. só, desde os 12 18 anos eu anos. já estava na rua trabalhando mesmo, É, profissionalmente. é porque vê, ó, hoje, né, em dia, né, eu até falo, Hoje isso não que poderia. isso é infelizmente. Porque se, né, hoje em dia pudesse ter essa possibilidade do jovem, já desde os 12 anos, já saber, não falo de um trabalho escravo, não é isso, mas saber, opa, o que é ter algo ali, o que é fazer para ter de volta. E não é ter de graça aquilo. E sim, opa, eu Isso. fiz para poder conquistar. Isso é bom demais, porque Estimular o isso empreendedorismo é fez sempre bom. porque isso fez com que grandes empresas viessem a ser formadas. Foram, Sim, pessoas começaram a eu vi uma his história da Colgate, tu já viu? já vi. Nossa, ou seja, aquele menino, que é o dono, né, ele começou novinho, acho que ele não tinha nem 10 anos ainda. E ali, pronto. Depois eu vou ver direitinho, com mais, né, profundidade, como é que é, e trazer aqui. Mas ele começou também a vendendo desde criança. Isso vai Sim, mudando, né, a mente da pessoa. Isso mas é é bom isso demais. E mesmo. a Kim, ela com certeza ela não vai querer trabalhar para os outros, não. Não, Vai querer trabalhar, né, para eu algo que é acho bem dela. difícil, Vai ser bem difícil, né? né. E eu até lembrei de algo aqui, né, falando de empreendedorismo, de criança, de adolescente, né? Dessa fase aí ruim que nós passamos, né? Depois que eu tive o meu salão, meu segundo, né? Que era esse na avenida, subiu uma moça, né? Era uma escada no segundo andar e ela subiu e ela tinha marcado um horário para penteado, já estava com o horário marcado. E eu estava com a minha equipe ali, eu também trabalhava na mão de obra, e eu que ia atender essa moça para fazer o penteado dela, porque eu era a única que fazia penteado naquele momento. E aí recebi ela na porta, chamei ela para minha cadeira, né, lavamos o cabelo dela, sentei ela na cadeira, né, começamos a montar o penteado. E ela olhando para tudo assim, com um olhar meio desconfiado, olha só essa história. Conta. Olhando pra tudo assim com um olhar meio desconfiado, e aí quando eu estava quase terminando o penteado dela, ela estava sem falar uma palavra comigo. Estava fazendo os cachos, fazendo o penteado. Aí eu olhei pro espelho, pra ela, né, e ela falou pra mim: "Eu conheço você, eu lembro de você". Como assim? É, Ai, tu foi oxi. era a primeira vez dela no meu salão. Foi oxi. Aí eu olhei assim, olhei. Aí sabe quando você olha assim, vai no fundo da alma da pessoa pelos olhos assim? Quando eu olhei pra aquela mulher, veio uma lembrança de quando eu tinha 6 anos de idade. Não brinca, Joyce. 6 anos de idade, tinha uma padaria que a gente virava assim a esquina, e a gente conhecia como padaria da Dona Teresa. Eu sei que muitas pessoas da minha época devem lembrar dessa padaria. E tinha uma moça lá, né, que ela ficava de touquinha lá, servindo os pães. E todo dia, os pães, né? E todo dia nós íamos lá, eu e meu irmão, né? Meu irmão, que era um pouco mais velho do que eu, pedir o pão amanhecido que tinha sobrado do outro Do outro dia, dia, do dia que eles seguinte. davam de graça.
E eu tinha 6 anos nessa época. E aí ela enchia umas 2 sacolas de pão e a gente levava pra casa, que ele era o nosso café da manhã. Todos os Caraca, dias, 6 horas da manhã, a gente ia lá você nessa tava padaria. de pão E aí eu voltei, anterior. eu voltei Caraca. lá no passado e eu falei: "Você é a moça que me dava os pães, né?" Joyce, não E ela brinca. falou: "Sim." Caracos. Ela falou: "Sim." E aí ela olhou pra mim e ela falou: "Eu imaginei que esse salão seria de qualquer pessoa, menos Nossa, seu." Joyce, que Quando ela olhou isso? pra mim e falou isso, eu falei pra ela: "É tudo pra honra e glória do Senhor." Terminei o atendimento, ela Amém. pagou, desceu, né. E essa foi uma experiência, assim, que eu tive inédita, porque Que quando a gente marcou. conta, as É, pessoas não acreditam que a gente viveu o que viveu, né. As verdade. pessoas acham que a gente já começou de cima, mas quem me assistiu desde quando eu era criança sabe como que era a minha vida e falam: "Não, você nunca? Seu? Jamais. Jamais. Uhum. É seu mesmo? Tem certeza? É meu. Joyce, Eu caracas, sou a que patroa, forte. eu sou a dona, eu sou a empreendedora, eu sou quem Que paga o mara salário dessas meninas, é meu." que É. maravilha. E aí? Aí ela foi e Foi você embora, ficou como? isso. Você ficou acho que deve Ela ter ficou maravilhada de um lado e eu fiquei surpresa do de outro por outro. por ter encontrado ela, nessa ocasião. Ou seja, ali, né, com certeza era Deus, né, já falando com você, olha só, você se É, recorda lá pois do é, passado? foi uma memória que foi lá no fundo do baú, igual dizem. Isso Uma mesmo. memória, assim, eu lembrei de eu chegando na padaria pra pedir os pães amanhecidos com meu irmão, que era o Eita, nosso café da manhã, se a gente não fosse, não tinha o que comer de manhã. eita, Quantas vezes eu subi o muro da vizinha, né, porque minha mãe estava pegando latinha na rua e ela ia chegar e tinha que ter o que comer, e eu subi o muro da vizinha pra pedir um pouco de arroz, porque não tinha em casa, pra mim fazer a tempo da minha mãe chegar pra ela comer alguma coisa. Então a nossa vida era essa. caraca, Agora velho. quem acredita, É verdade, né? não dá pra acreditar. E graças ao bom Deus, né, Joyce, Graças a porque ele é Deus. bom e ele é fiel, né, que Sim, aquilo que ele fala, ele cumpre, né. sim, graças a Graças a Deus. Deus. Eu sempre Amém. fui muito apegada ao meu pai também, graças a Deus. Essa época ruim aí, né, que ele tinha, esse vício passou, porque ele se converteu a Jesus, né, graças a Amém. Deus. Eu me eu E eu me eu me recordo isso. dessa época. E eu até posso te dizer que foi depois disso que a nossa vida começou a mudar de verdade. É mesmo, Sim, Joyce, foi depois disso, depois que toda a família se converteu a Jesus, que a né, que a nossa vida começou a andar de que verdade. a família todinha Toda, começou. toda. Né, começou pela minha mãe e pelo meu pai, por essas portas de emprego que se abriu em uma empresa grande que eles estão há 20 anos já, né. E aí depois veio eu empreendendo e depois as minhas irmãs empreendendo também, Que né. Então maravilha. as portas foram se abrindo, se abrindo. E aí a maldição de miséria, né, a gente sabe que infelizmente a gente vive aquela vida e a gente se conforma com aquela vida, acaba virando uma maldição, você fica preso naquilo ali, né. E aí eu tive que romper. E foi difícil, né, no começo. Assim, porque a gente te e vendo falar aqui, às vezes parece que foi fácil demais. "Ah, só começou e pronto". Mas você tomar aquela decisão de dar aquele primeiro passo para poder começar, a gente sabe que não é fácil. Muitas das Porque vezes vem nós aquele mesmos não medo, acreditamos. né, vem aquele medo, e o medo, se não tiver cuidado com ele te paralisa, Paralisa. e você não faz. Me fala como é que foi essa sua: "Opa, eu tenho que dar esse primeiro passo", esse seu sentimento. Como é que foi ele? Olha, eu não sei nem te explicar como que foi esse sentimento, porque eu olhando para o que eu não tinha nada, Ou né. seja, ou então eu vou fazer aqui, o que eu tenho que fazer, ou então é daqui Isso, pra pior. é aquele tudo ou nada, né. Tipo, ou eu começo a empreender, né, e faço isso dar certo, ou eu continuo vivendo a vida que eu tô vivendo. Literalmente isso, né, é aquele momento que, vamos dizer assim, a gente tem que tomar a vergonha na cara, né, pra começar, pra
parar de procrastinar, né? Porque às vezes a ferramenta tá na nossa mão e eu não falo de coisas, né? Porque eu não tinha essas coisas. Eu falo de estratégias, De né? Aqui na estratégias mente, na mente. né? Estratégias, ferramentas que a gente tem e a gente não usa por pura procrastinação, né? Aquele negócio, vou esperar mais um pouco. Agora eu acho que não é o momento. Mas se não começar, nunca vai desenvolver. Tem que começar, entendeu? Tem que dar o pontapé inicial, senão, né, nunca vai surgir nada. É isso Vai mesmo. passar o tempo e a vida vai continuar a mesma, né? E eu estava cansada de viver a mesma vida. Não queria mais viver no conta-gota. Então eu falei: "Deus, me dá uma estratégia", né? E aí começou pelo nome, que era um nome, que tudo indicava através do meu nome que eu teria que ter um salão grande na avenida, mas com preço popular, né? E eu não na época que eu abri, eu não achei que eu ia chegar a esse nível. E eu cheguei, consegui chegar, em menos de 1 ano. Consegui ir pra avenida, Que né. maravilha. Joyce, eu estou muito feliz de ter você aqui. Meu, você liberou aqui muitos, mas muitos, a gente chama de mindset. É. Que maravilha, liberou muitos aqui. Ai, que Foi bom, fico muito bom. feliz. Porque assim, você de fato é aquela empreendedora que muitos falam que é a raiz. Sim, Aquela que passou na pele mesmo, que sim, sofreu mesmo, e assim, e rompeu. Isso é muito bom ouvir, sabe, porque é muita da às vezes, tem pessoas que até hoje acham que, isso é só para quem tem sorte na vida, e não é. É para quem decide não desistir, não é exatamente, verdade? exatamente. Joyce, então já deixa aí uma mensagem aí pro pessoal de casa aí. Eu sei que você já liberou já muitas coisas aqui, mas deixa aí uma bem específica. Bom, uma mensagem que eu quero deixar aqui para quem tá em casa é que, se você não começar, se você não arriscar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Essa é a realidade, né. A procrastinação é a nossa maior inimiga, né. Ela tenta nos segurar a todo custo daquilo, né, que Deus tem preparado para que nós possamos viver, né, principalmente na área do empreendedorismo. Então a mensagem que eu tenho para você é: não procrastine, não espere tanto. Comece com o que você tem, né. Eu comecei com o que eu tinha e era bem pouco, né. Uma cadeira de madeira, uma mangueira e uma porta de guarda-roupa. E eu creio que em breve, eu terei uma franquia, né, Amém. com a marca que eu construí, porque hoje eu vendo a minha marca, eu não vendo a minha imagem, até porque eu não me acho nem um pouco fotogênica, né, mas eu consegui Nem eu é. também, irmã, não me acha, me Ah, olha você é ali, ótima, tá com a você é cara redonda ali, fotogênica. ó. Qual que é olha só, essa cara redonda, Não, você é fotogênica. misericórdia. Mas hoje eu construí uma marca, né, muito forte, onde ela vende todos os dias, né. Eu quero até lembrar uma ocasião que o Mourão foi lá no nosso Nossa, que salão. chique, foi mesmo, o Mourão foi lá, tirei foto com o Mourão, tá. E aí quando o prefeito foi lá, eu fui Maravilha. apresentada pra ele como a rainha da progressiva da Foi Praia mesmo, a Grande, pra rainha da mim foi uma honra foi imensa, mesmo, né. Nós nossa. temos a foto, depois Aí eu eu fui lá, tirei aquela casquinha que era do lado, eu falei: "Ó, a falando Tainara tirou foto conosco. foi mesmo falando nisso, eu estou, sabe, já querendo convidar para ele vir aqui, É, com maravilha, certeza. com certeza, Maravilha, já né. já fica aí já. E foi ótimo, né, foi, muito bom. Então não procrastine, né, porque o sucesso só depende de você. Que maravilha. E é isso. Eu fiz questão, sabe, de trazer, ela aqui, não somente por eu já conhecer ela, saber da profissional que ela é, mas sim para que ela viesse pôr, sabe, aqui o que ela já viveu. Porque tem muitas pessoas que acham que ir até aonde ela quer ir é porque ela tem que ter a sorte na vida, e não é. É somente você ter
um propósito bem definido. Você realmente acreditar que aquilo é seu. E sim, vai vir sim aquelas pessoas que vão falar para você: "Não, não vai. Não faça isso", e vai te bater o quê? Aquele medo ali: "Poxa, mas será que eu começo? Será que eu vou para cima?". E sim, se você não começar hoje, ou você não vai romper, e não vai chegar aonde já está preparado ali já para você. Então essa é uma história de superação muito forte. Superação. Muito E sabe o que é forte. engraçado? Até lembrei de algo, quando a gente De ia pegar a diga. latinha indo direção à praia, tinha umas casas bonitas perto da praia, né, e eu e Tinha. meu irmão ficava brincando, a gente criança ainda: "Ah, essa casa é a minha". Aí ele falava: "Essa é a minha", e eu ficava: "Essa é a minha", então a gente tinha aquele sonho de entrar numa casa de praia, de morar numa casa de praia, né, e através, do empreendedorismo, através da empresa, graças a Deus eu pude ter essa oportunidade. É Hoje eu isso moro a 2 mesmo. quadras da praia, eu Isso, moro lá na Guilhermina, mas Taigara estava até bem falando. bem pertinho da Isso, praia. e depois de um tempo que eu já estava lá dentro, morando um tempo, aí me veio essa lembrança de que quando eu era criança eu tinha esse sonho, eu nem lembrava mais, porque eu não sou materialista, eu não sou ambiciosa. Quem me conhece sabe disso. E eu: "Caramba, eu estou aqui hoje, por causa", vamos supor, de quando lá atrás, quando eu era criança, eu desejava morar na praia, eu queria, né, e hoje que, vamos supor, eu nem me lembrava mais, eu tô aqui vivendo, né, essa bênção, esse milagre de Deus. Que maravilha. Ó, eu te falo o quê? Que você não é gananciosa, Não. mas ambiciosa sim. Você acha que eu sou? Eu É não porque acho. Não, diferente, sim. Não, a entendeu? A questão de eu sempre querer ganância, crescer, isso estar à me frente, isso então sempre. pronto, isso então você é assim, ai irmã, fala sério, hein. Então, o passo à Oxe, frente a gente sempre quer estar, com com certeza. certeza. É. Então que maravilha. E é isso, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Que história maravilhosa, hein, que história de vida maravilhosa. Tenho certeza que você pegou aí muita coisa. Se era isso que faltava para você começar, então já comece hoje, já. E a gente Comece. fique já por e a gente já vai ficando por aqui. Até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite.